a saudação ali para você, minha recepção aqui. Muito obrigado a todos. Então, vamos lá. Então, esse roteiro nosso é o roteiro é o 10º encontro, né? O tema 5. Aqui, só para reforçar os combinados, né? Importante participar sempre com a câmera aberta. E no dia de hoje, né? Principalmente, vocês vão preencher o CIP, o caderno de vocês. É importante participar no computador, né? Um computador ou notebook, porque daí fica mais fácil. Inclusive, se vocês não abriram ele ainda, você pode ir lá no Google Sala de Aula, já abrir o seu arquivo lá do CIP, deixa ele do ladinho ali, que depois a gente vai preencher, tá bom? Então, aqui, como eu estava falando, esse roteiro é o roteiro do tema 5, que é da aprendizagem significativa, no nosso eixo, né, que a gente chama o eixo aqui de formação continuada em serviço. Então, é a continuação, digamos assim, do que foi visto no último roteiro. Aqui a apresentação da agenda para vocês, né, da organização do tempo. Então, a gente tem essa parte inicial do encontro, como é o costume, com uma parte mais para relembrar o que foi visto no encontro formativo, na parte teórica, digamos assim, né, mais teórica. Depois, a parte principal desse roteiro, que é o momento da mentoria. Então, a gente tem quase 1 hora aqui para essa troca e depois os encaminhamentos finais. Beleza? Vamos lá. O que a gente espera desse encontro? Então, como eu falei, dar continuidade ao que foi visto no último roteiro. Nesse caso aqui, a gente vai focar esse roteiro na parte da observação de sala de aula e no feedback. Né? No encontro anterior, a gente viu um pouco mais, estou falando que a gente viu, modo de dizer, né? Mas vocês viram não comigo, a parte de acompanhamento ali de hora atividade, análise do contexto dessa parte do acompanhamento, da observação, né? Então, no roteiro de hoje, o foco é um pouco mais na prática da observação e no feedback. Tudo bem? Tranquilo? Já começaram a lembrar também um pouquinho do que foi visto. A ideia é essa nos próximos slides também. Um outro objetivo, digamos assim, nosso aqui é entender o conceito de transposição didática na perspectiva que a gente está trazendo aqui no roteiro da aprendizagem significativa lá do Ausubel, né? Que vocês também viram, se não viram, mas acho que a maioria conhece, já ouviu falar da aprendizagem significativa. E aqui, o último, né? Planejar a observação de sala de aula e o feedback utilizando a rubrica de observação do pedagogo. Tá? Pensando nela como um documento norteador, um documento que auxilia você nessa tarefa da observação e do acompanhamento, de modo geral, né? Vocês lembram dela? Da rubrica? Sim. Ela estava postada junto com o roteiro anterior lá, né? Bem bacana. O pessoal tem compartilhado com os coordenadores de curso, né? Dependendo das escolas que tem essa possibilidade, o pessoal da tutoria está utilizando para... É um documento interessante e importante para esse trabalho que vocês desenvolvem, né? Beleza, então vamos em frente aqui. Conectando os pontos. Então, vamos lá. Para dar continuidade no processo do acompanhamento, como eu falei antes, que a gente viu nessa ideia de formação continuada em serviço, nesse roteiro aqui tem essas duas novidades, né? A questão da transposição didática e a aprendizagem significativa. Vamos lembrar um pouquinho, então, esses pontos. Para a formação continuada em serviço, vou perguntar aqui para vocês, o que seria exatamente essa análise do contexto que está aparecendo aqui? Pensando na formação continuada em serviço dos professores, o que seria essa análise de contexto? Quem pode tentar responder ou responder? Vânia, por favor. Eu acredito que a análise de contexto, como
o tema, né? Nosso tema agora é observação e feedback. É nós fazermos aquela análise para decidir, né, qual grupo, diante de quais descritores, por exemplo, né? Então, é encontrar aquela turma com maior dificuldade, aquela turma que apresentou os resultados menores. Então, a gente tem que analisar, né, o nosso contexto da escola, para poder escolher com qual professor, qual componente, no caso, atuar nesse momento. Eu entendi assim. Beleza, Vânia, isso mesmo, obrigado. A Emília também colocou ali descritores críticos, né? Então, lembrando que o sexto, o nono, a terceira série do ensino médio, você tem como uma possibilidade a avaliação de recomposição para fazer essa análise, né? E nas outras turmas, nas outras séries, né, digamos assim, possibilidade da prova Paraná. E sobre os descritores também, né, esse trabalho, além da turma, né, do desempenho, né, digamos assim, da média da turma, tem a questão dos descritores críticos, né, e aqui eu queria só fazer um parênteses, que é um raciocínio que muitas vezes a gente tem, e que a gente, eu digo, encaminhamento da secretaria, encaminhamento do núcleo, enfim, informações, sobre os descritores de menor acerto. Vocês já ouviram isso? Temos que trabalhar os descritores de menor acerto, né? Então, eu só queria abrir um parênteses aqui para chamar a atenção de vocês para o seguinte, nem sempre o descritor de menor acerto é a melhor escolha. Eu não sei se vocês já tiveram essa conversa, já tiveram esse diálogo sobre isso. Por que eu falo que nem sempre é a melhor escolha? Vamos lá, pensando numa matemática. Um descritor que é muito complexo, que exige uma habilidade muito evoluída, digamos assim, ou numa escala de proficiência de um domínio do estudante. Um descritor que exige que ele está no avançado, se você tem uma turma que está um pouco mais fraca, talvez esse descritor vai ser o de menor acerto. Entende? E aí você chegar para o professor e falar, precisamos trabalhar esse descritor que é o de menor acerto, talvez não seja a melhor decisão. Por quê? Porque se a turma tem bastante dificuldade, o melhor talvez seria olhar um descritor que é de um nível de proficiência um pouco menor, né, de um básico ali, ou só de um proficiente, para ele conseguir subir um nívelzinho, subir alguns pontos, dominar aquele descritor, e aí sim conseguir ir para o próximo. E não exigir direto que ele vai lá para o nível mais avançado. Então, só chamar a atenção de vocês que nem sempre, quando a gente faz essa análise de descritores, o de menor acerto é a melhor escolha. Só para, não sei se vocês já tiveram essa conversa, mas só para pontuar. Diga, Emília. Então, professor, até de encontro com o que o senhor está falando, nós estamos trabalhando aqui nas escolas, eu trabalho em 2 escolas diferentes, né? Mas a gente trabalha junto. A questão da habilidade. Então, o aluno não conseguiu atingir aquela habilidade, né? O descritor é aquele, digamos lá, matemática, relações métricas. Só que o que está nas relações métricas de um triângulo que ele não entende? Às vezes é a base, que é justamente isso. Ele não sabe definir que tipo de triângulo ele tem. Então, ele não vai conseguir fazer aquilo. Até a gente fez um link com o currículo priorizado, sabe? Para tentar mostrar isso para os professores. Porque não adianta ele bater naquele descritor, naquele problema mais elaborado, se eles não têm a base, né? Que é bem isso. Perfeito, Emília. Obrigado pela contribuição. É bem isso, né? Às vezes a gente está querendo que ele desenvolva uma habilidade que é um pouquinho complexa e que essa habilidade tem alguns pré-requisitos, e aí a gente pode até associar com o tema aqui do roteiro, que é da aprendizagem significativa, que fala dos subsunsores, né, das âncoras do conhecimento prévio. Então, o que o estudante já sabe? E daria para aproximar um pouquinho, né, com a ideia lá
do Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento proximal. Se você colocar um assunto que é muito distante do que o estudante consegue visualizar, ele vai ter mais dificuldade. Se você conseguir conectar um assunto novo a algo que ele já tem uma noção um pouquinho, fica mais fácil de desenvolver. Então, muito obrigado pela contribuição aí, Emília, é bem isso mesmo. Beleza. Aqui, sobre o assessoramento da hora atividade. Como é que faz isso? Como é que está organizado? Vocês já têm ideia do professor? Você já sabe se o diretor já observou um professor? Você tem uma inferência de quem vai ser o seu potencial professor para fazer essa observação? Como que são os critérios de escolha aí? Quem pode falar sobre esse acompanhamento da hora atividade? Quem se sentir à vontade para contribuir. Eu posso chamar também uma pessoa aleatória para não ficar somente eu, a Emília, a Vânia, né, falando, mas eu vou deixar a Emília e depois eu vou pedir uma contribuição direta, vou chamar o nome de alguém, então se não tiver ninguém se voluntariando. Pode falar, Emília. Boa noite, professor, novamente. Eu optei pela turma do 9º ano, que foi a turma crítica, que a gente teve em matemática, conseguiram atingir 0%, inacreditável, né? E aí o que a gente conversou com a professora, agora eu vou ter que olhar na observação e tudo mais, o segundo passo, né? Que ela me fala que a turma não é esse resultado que eles apresentaram. Mas, então, o que a gente vai ter que fazer para tentar colocar nesses alunos essa vontade de tentar resolver realmente uma avaliação? Então, a gente vai trabalhar até com moeda de troca com eles, né? Se vocês conseguirem melhorar, a gente vai fazer uma noite da pizza, do lanche, alguma coisa assim. E é uma turma extremamente pequena, eu tenho 13 alunos agora na turma. Então, por exemplo, não é a questão do professor não conseguir saber quem é quem, né? Lógico que essa professora está esse ano com eles iniciou esse ano, e aí ela tem um pouquinho de dificuldade em identificar qual é o nível de aprendizagem de cada um ainda, né? Ela não sabe classificar quem tem mais dificuldade ou quem tem menos, mas segundo ela, todos participam. Mas a escolha da turma, como o senhor perguntou, ou a escolha do professor, foi essa, porque foi algo diferente, né? A gente vê notas baixas, mas não 0, né? Então, é uma preocupação bem grande. Beleza, obrigado. A Marisandra também, pode falar. Boa noite, professor, boa noite, pessoal. Eu compartilho ali do que a Emília colocou também com os meus professores ali do 3º ano, né, que foi a minha análise dos dados ali, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais a questão deles fazerem a prova, sabe, desse comprometimento, porque alguns resultados ali não diz de acordo, né, com as avaliações que a gente tem ali interna da escola, e alguns foram, né, mal assim, mas a gente vê que não é o retrato da turma, né, a questão de fazer a prova mesmo. Entendi. A Fernanda? Em nossa escola também, professor, a gente percebeu que foi matemática, né, na turma do 9º ano, e na retomada, já fazendo uma observação de sala de aula com o professor de matemática, ela, lendo uma questão, percebeu-se que os alunos sabem, é que eles não parem para ler e interpretar a questão. É uma turma, assim, complicada de comportamento, mas nós percebemos que eles sabiam dar a resposta para a professora ali durante a explicação, né, na retomada, mas na prova foi uma resposta aleatória ali que deixou a nossa escola também com 17% de acerto em matemática. Entendi. Então, interessante que vocês falaram que em relação àquela parte que a gente destacou aqui da análise do contexto, vocês já tiveram, digamos assim, a análise bem executada, já tiveram um diálogo, uma conversa com os professores, identificou a turma, mas pensando nesse acompanhamento da hora atividade,
que a gente está falando em formação continuada em serviço. Então, o nosso foco aqui é você tentar ajudar a desenvolver o profissional, o professor que está ali. Então, pensando nesse assessoramento com uma intenção clara, o que eu vou conseguir olhar na aula do professor e ajudar ele a desenvolver, seja para mudar alguma metodologia da prática ou na prática dele, ou usar algum recurso que os estudantes vão ter mais interesse ou vão conseguir aprender alguma coisa. Porque interessante que vocês pontuaram, é um comportamento dos estudantes. Esse digamos assim, é um foco de trabalho. Trabalhar com a turma, com os estudantes, nessa questão desse comprometimento com fazer a prova. E tem também o outro lado, que é um pouco mais o que a gente está querendo discutir hoje aqui, para encaminhar vocês para o momento de mentoria, que é esse desenvolvimento do professor. Então, quais ações que o professor tem desenvolvido, que na conversa a gente ainda não falou aqui da observação em si, porque seria só aquele momento do diálogo que vocês tiveram da hora atividade, né? O que a gente consegue articular junto ao professor, o que a gente consegue observar para alguma ação ser modificada. Pela ordem aqui, temos o Mário com a mão levantada. Pode falar, Mário. Legal, boa noite, prof, boa noite, turma. Então, assim, professor, colocando, quem sabe, a ideia da tua análise de contexto ali, a tua fala sobre, quem sabe, o setor de menor acerto não seja legal. E essa ideia de assessoramento dos professores, a minha dificuldade, o meu ponto de observação junto aos meus professores de 9º ano, principalmente no componente curricular de matemática e recomposição em matemática, é que, através da leitura da prova, os professores me pontuaram, e algumas vezes no sentido de determinados descritores não foram atingidos ou habilidades não foram desenvolvidas porque os estudantes ainda não viram essa parte da matéria, né? Uma vez que a gente está falando de recomposição de aprendizagem, eles já deveriam ter visto isso em algum momento da vida deles. Então, sim, é um pontinho que a gente precisa justamente atuar e modificar no planejamento de aula dos professores, para que, sim, aquelas habilidades sejam desenvolvidas e ele consiga atingir um nível maior, né? Ele consiga, e aí pegando o teu gancho ali da zona de desenvolvimento proximal, mas que ele consiga subir esse degrau e aí sim estar próximo para vencer, estar pronto para vencer o próximo degrau. Então, o meu viés de trabalho vai ser justamente nesse, pegar essas falas dos professores no sentido de, opa, eles não fizeram isso, ou está faltando isso para os alunos, ou eles estão precisando disso, e justamente falar, e aí, professor, beleza, a partir do cenário que a gente tem, como a gente pode suprir essas necessidades dos alunos, ajustando a metodologia, pegando o material disponível, utilizando os livros de recomposição o material disponível na RCO, que os professores têm elogiado muito, principalmente o livro de recomposição que chegou faz pouco tempo na escola. Então, utilizar esses recursos justamente para suprir essas necessidades, desenvolver as habilidades que eles já deveriam ter desenvolvido, e aí sim poder galgar os próximos passos no componente, digamos assim, de matemática, e não de recomposição, e ter um crescimento nessa aprendizagem deles. Obrigado, Mário, pela tua contribuição, e é muito interessante o que você trouxe, que vai bem ao encontro do que a gente tem aqui, que fala da questão dessa transposição didática. O que é isso, digamos assim, né? Ou como que eu consigo relacionar o que você acabou de falar com o que está no slide? Essa conversa com o professor de a turma já deveria ter visto ou já deveria ter dominado, ok. O resultado está indicando que eles estão com dificuldade nisso. O que eu posso fazer agora, professor? Dentro do teu planejamento, dentro do que você tem planejado, como que você consegue ajudar a superar essa dificuldade que eles tinham lá, que já era para ter dominado, seja uma habilidade, um descritor, né, ou um conteúdo, para ser mais direto. Então, como que o professor vai conseguir fazer essa transposição, colocar na prática
olhando para o planejamento dele, para o que ele tem atual, e trazendo a recomposição de alguma coisa que ficou perdida, né? Então, bem interessante essa tua colocação, esse trabalho que você pretende desenvolver nesse viés, como você falou. Vânia, por favor. Vânia? Tá fechado. Só um instante, desculpa. Okay. Me embaralhei aqui. Então, eu estou fazendo um assessoramento com uma turma de 6º ano, né? E quando eu tive a oratividade com a professora, minha preocupação, a gente já vem de uns trabalhos anteriores, né, focados na matemática e até no tema 4, né, a professora até comentou, de repente vocês queiram ficar com a mesma turma, enfim. E aí eu questionei a professora em si, a professora do componente, né, a gente teve umas discussões, e ela está trabalhando expressão numérica, no caso, com o 6º ano, eles apresentaram bastante dificuldade, então ela também, ela é a professora do componente e a professora de recomposição, né, com outro professor. E aí o que eles optaram em fazer? Viram a dificuldade dos alunos, inclusive em sequência numérica, então passaram a trabalhar esse conteúdo de base aí, adição, subtração, voltaram lá nas 4 operações, e agora ela se vê novamente, né, está lá com o conteúdo do trimestre. E eu falei, então, professora, como é que vai ser agora, né? Porque no 2º trimestre, desculpa, porque no primeiro eles tiveram que, nossa, ignorar muita coisa, né? Por exemplo, o material de recomposição, que realmente veio muito bom, né? Aqueles livros, eles não puderam usar de imediato, porque os probleminhas já envolviam as 4 operações, e eles observaram que a turma não tem o domínio das 4 operações. Mas no LRCO já fez esse resgate. Foi assim que veio as aulas né, vocês estão trabalhando aos poucos, adição, subtração, então ela pôde, enfim, dar sequência. Mas um dos questionamentos que eu fiz à professora durante o assessoramento é que, quando eu falei da transposição didática, né, do que a gente já tinha feito essa discussão anteriormente, no momento de recomposição, né? Mas falando do componente, aí ela voltou a dizer assim para mim, mas, pedagoga, mas precisa ter uma atividade diferente? Aí a gente se sente assim, né? Voltando, assim, você já falou, aí você volta com a pessoa novamente, mas como assim, né, Ju? Eles estão em níveis diferentes. Então, aí ela me mostrou a aula, né? Eu estava procurando minha anotação agora, infelizmente não localizei, e aí ela me mostrou a aula e eu peguei e falei assim, então, veja só, aqui está exigindo só soma e multiplicação, ok? Tá, mas da tabuada do 8, da tabuada do 6, será que... Aí, como eu conheço os alunos, né, estou conhecendo, inclusive, de estar trabalhando com eles, aí eu questionei, será que aluno tal vai conseguir? Você não pode trazer, né? Fazer uma forma com que essa aluna também tenha condições de responder. Então, só essa aluna, mas tem outros que não é só ela, tem vários alunos abaixo do básico, né, nessa turma, que poderia ser problemas que expressões numéricas que fossem relacionadas à tabuada do 2, do 3, ali, entende, professor? Então, assim, essa foi a fala que eu tive com essa professora. Então, está sendo uma troca interessante, a gente vai ouvindo também, eu sempre faço questão, né, de priorizar, você é o especialista, né, eu estou aqui para ajudar nessa questão da didática, da transposição, como que nós podemos fazer, em como poder fazer essa atividade ficar significativa. A observação vai ser amanhã, então eu estou super curiosa para ver como que vai ser, mas o assessoramento, a gente já teve esse momento de estudo. Legal, Vânia. Então, assim, eu imagino que muitos já realizaram a observação, muitos estão nesse estágio, digamos, que você está aí, que fez o acompanhamento aqui, né, o assessoramento, como está no slide, e já tem marcado a observação. Então, é interessante a gente lembrar que esses pontos foram discutidos lá no tema 4, né, no último roteiro também, então é uma sequência, uma construção e uma
como você falou, uma conversa para o professor também ficar tranquilo com esse teu acompanhamento, que é para o desenvolvimento dele, né? Assim, de modo geral, eu acredito que toda a rede já está bem superada aquela ideia de observação para fiscalizar o professor, né? Que isso tinha muito inicialmente. Então, agora a gente já conseguiu dar um grande passo e os professores estão, eu imagino, né, na maioria, sendo mais receptivos com essa observação de vocês, pensando no acompanhamento. É lógico que ainda tem resistência de professor, né, tem conversas difíceis com alguns sobre metodologia, sobre forma de trabalho, sobre avaliação, muitas vezes, né? Então, mas é interessante lembrar que a gente está construindo isso, uma sequência, e que a gente vai ver logo mais agora, nos próximos aqui, vai discutir ainda mais em pares, né? Sobre a observação e o feedback. E o ponto importante que está aqui no slide, o que orienta muito, né? Dá um suporte muito bacana, é a rubrica. Nesse caso aqui, o que a gente trouxe no roteiro passado e nesse é um tema específico, né, que é o da transposição didática. Inclusive, deixa eu voltar aqui, vou pegar ela, compartilhar ela com vocês, que a gente vai fazer esse conectando os pontos, mas antes eu vou só lembrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, a rubrica. Então, tem a frente, né, de observação aqui, engajamento e interação. Deixa eu descer um pouquinho. Aqui, gestão do tempo e espaço. E aqui, nesse tom já de vermelho aqui, a frente de transposição didática, que é aqui a gente está trabalhando aqui nos roteiros, focando nisso aqui, né? Então, está aqui a definição do critério, aqui a gente tem os níveis, né? E o que seriam os descritores ali, a gente já vai falar um pouco mais, vai explorar um pouco mais ela. Vamos lá, aqui voltamos para o conectando os pontos. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu vou passar para esse aqui, só para gestão do tempo ficar bacana. Para colocar todos já os tópicos aqui, para a gente falar dessa transposição, como está no slide, na perspectiva da aprendizagem significativa, que seria aquele nosso segundo objetivo, digamos lá, do encontro, né? Então, para conectar isso, o que a gente tem aqui? A ideia de conhecer o planejamento do professor, conhecer o critério avaliado na frente de observação e compreender cada nível da rubrica, pensando lá na temporalidade da aula, início, meio e fim. O que eu quero dizer com isso e como que eu enxergo isso na rubrica? Então, eu coloquei o slide aqui para voltar agora com mais propriedade. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui mais. Aqui. Beleza. Só para relembrar dessa organização da rubrica aqui. O que quer dizer a temporalidade da aula que está escrito ali? Como que você conecta isso? O seguinte, quando você olhar no tópico da transposição, né, na frente, transposição didática, que fala aqui, avalie a capacidade do professor de enriquecer, contextualizar ou adaptar as aulas, etc. Você vai ver o seguinte, aqui no início, né, na parte de cima, esse primeiro descritor vai estar se referindo a alguma ação que é mais inicial da aula do professor. Enquanto que o texto, digamos assim, o descritor aqui, que está mais para o final, ele vai remeter a um momento mais final da aula. Então, utiliza linguagem inadequada, leitura mecânica, vocabulário complexo, excessivamente formal para o nível da turma. Aqui pensando num nível mais insuficiente, digamos assim. E aqui
um nível um pouco mais adequado ou avançado. Utiliza a linguagem verbal, visual de modo complementar e seu vocabulário adequado ao nível da turma. As perguntas aqui nessa outro. As perguntas são realizadas ao longo da aula, mas abrangem um caráter de memorização e categorização. Essas ações, digamos assim, observáveis aqui, são ações que você consegue ver, lógico, dependendo da aula, consegue ver alguma coisa no início, mas ela dá um direcionamento de algo mais para o final. Então, quando lá no slide a gente está vendo temporalidade da aula, a ideia é que tudo o que a gente tem aqui na parte inicial, descrito, é para o início da aula. E por que isso é importante? Saber que isso aqui está se referindo ao início da aula. O que vocês acham? Por que é importante saber disso? Que tem uma diferença entre o que está mais do meio para o que está mais no início aqui. Para entender que existe pelo menos um planejamento prévio disso tudo. Muito bem. Alguém mais? Uma sequência. Diga, Silmar. Uma sequência mesmo entrei em sala de aula, sabendo o que eu vou fazer, qual que é a minha introdução, o que eu pretendo desenvolver e esse fechamento no final. E a gente, enquanto pedagogo, consegue observar se de fato existe uma sequência naquilo que o professor está desenvolvendo. Acredito que seja essa a função que a rubrica vem, nos auxiliar aí. Quando vocês combinam com o professor, que vocês vão acompanhar, vão fazer a observação da aula, vocês costumam ficar 50 minutos na aula do professor? Sim ou não? É difícil, eu imagino, você conseguir ficar 50. Quem colocou joinha, ok, maravilha. Mas por que isso é importante? Porque se você avisa o professor que você vai fazer a observação da aula dele amanhã, o caso da Vânia, mas ela falou, é a terceira aula, na terceira aula eu vou observar. Só que pode ser que ela não consiga entrar no início da aula do professor. E aí ela vai entrar no meio da aula para observar. Então, uma ação que vai estar descrita aqui, talvez mais no início da aula, que remeta a alguma ação de acolhimento do estudante, alguma fala inicial, talvez ela não vai conseguir observar. Então, ela tem que conhecer a rubrica, o que está descrito ali, para ter uma noção. Bom, eu vou entrar na aula, o professor já está no meio, o que eu espero nesse momento de meio da aula, né? Então, tem essa ideia que é importante, porque quando você combina com o professor, ele também precisa saber o que ele vai ser observado, né? Então, o que você vai ter como uma ação de referência, digamos assim. Então, por isso é importante conhecer essa ideia que o slide aqui traz para a gente de temporalidade. Deixa eu voltar para cá, para a gente seguir e eu não me atrasar muito na gestão do tempo. E aí aqui tem um aviso para vocês, né? Qual que é o aviso da caixinha azul aqui? Que por mais que a rubrica seja importante, seja um documento que auxilia o trabalho de vocês na observação, isso não é um gabarito. Ela não é um gabarito para você falar para o professor, você não fez isso, você deveria ter feito isso, etc, etc. Você tem a sensibilidade de conhecer a tua realidade, de conhecer a tua escola, de conhecer o professor, para usar a rubrica que a gente tem aqui como um documento que te auxilia, mas que você vai, olha, aqui esperava mais isso, né? Ter um jogo de cintura, porque você tem uma ideia muito melhor de acompanhamento do professor do que a rubrica. Se eu perguntasse para vocês, é possível fazer um documento bem completão com todas as ações esperadas do professor? Uma rubrica, vocês acham que é possível fazer isso? Para observar ele? Não vai conseguir contemplar, né, todos os pontos. Então, a ideia do material que a gente tem é porque orienta, ajuda, né, auxilia, mas não precisa ser um gabarito.
Então, acho que é um ponto bem importante a gente lembrar disso. Tá certo? Tudo bem até aqui? Beleza? Beleza. Então, vamos seguir. Que eu vou passar rapidinho aqui para a gente chegar no momento de mentoria e vocês terem um tempo de qualidade ali para conversar. Que aqui a gente tem os exemplos, tá? Então, bem rapidinho os exemplos. Pensando num professor, né, que está no nível inicial e eu quero que ele vá para o nível básico. O que você pode fazer? Você identificou, como está dizendo aqui, que o professor limita-se a ler o material, seja o livro, o slide, etc. O que você pode fazer? Pode perguntar para o professor como que os estudantes, os alunos, conectam o conteúdo da aula de hoje com a anterior. Que pergunta que você consegue fazer, professor, no início da aula, para saber o que eles lembram da última aula? Então, perceba, você identificou que o professor só está lendo. O que você pode fazer para ele? Professor, que pergunta que a gente consegue fazer logo no início para tentar conectar? Imagino que vocês já façam isso, né? Já tem essa conversa. Uma outra situação que poderia aqui é sobre o material. Tem exemplos? Pronto. Que exemplo do cotidiano? O que tem relacionado aqui do nosso contexto mais próximo, da nossa cidade ou do nosso bairro? Você consegue trazer algum elemento que seja mais palpável para os estudantes, né? Então, aqui, qual que seria a orientação? Então, antes de iniciar o primeiro slide, tentar fazer uma ponte. O que é essa ponte? A gente está falando da aprendizagem significativa, do professor tentar acionar as âncoras, né, do conhecimento prévio ali dos estudantes. Então, essa ponte é conectar o que ele já sabe para poder chegar no conteúdo novo, digamos assim, né? E aqui ainda tem a outra caixinha que fala, para evitar repetição mecânica, peça aos alunos para explicar em termos técnicos com suas palavras, antes da definição oficial. Substitua exemplos de cidades grandes por comércios locais, etc. Então, a ideia é que o professor acabou de explicar um conteúdo novo, né? Ao invés de já seguir para o próximo ou para seguir para o exercício, chamar, né? Fala assim, ô Fernanda, você consegue explicar com as tuas palavras o que eu falei aqui? O que você entendeu? Né? Então, chamar o estudante para, na linguagem dele, forçar um nível cognitivo além de memorização, né? Ou só de entendimento, digamos, mais de conhecimento mais superficial. Beleza, então aqui, exemplo, professor que está no nível inicial para o básico. E aqui agora vamos para o próximo, um professor, pensando lá na transposição ainda, o professor está no nível básico, e a gente quer que ele avance para o próximo nível, que é para o proficiente. Então, o que você observou lá na rubrica? Que ele dá comandos genéricos, né? A verificação da compreensão é passiva. Entenderam? As perguntas são pontuais e focadas exclusivamente na memorização. Então, o que pode ser feito? Perguntar para o professor, tá aqui algumas sugestões, eu não vou ler elas agora aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para vocês terem o espaço da mentoria, mas vocês têm acesso ao material que está lá na sala de aula, então a qualquer momento vocês conseguem consultar. Eu vou pular aqui para a parte do orientar, que aqui fala da técnica do eco, né? Então, veja, o problema do professor aqui identificado, você viu que ele dá comandos genéricos e as perguntas são sempre de modo geral. A ideia aqui da técnica do eco, né? Após a explicação, em vez de perguntar alguma dúvida, peça ao aluno, explique para a turma o primeiro passo da tarefa, né? Isso confirma a clareza do comando. E aqui, para sair da memorização, use a técnica da comparação. Você explicou um conceito técnico, pergunte,
em que esse conceito que a gente acabou de ver se parece ou se diferencia com aquele que vimos na aula passada. Então, como diz aqui, isso obriga o estudante a fazer uma relação, né? Eu tenho uma exigência um pouco maior cognitiva aqui. Tudo bem esses exemplos aqui, essa ideia do slide, do desenhando a transformação, a gente está pensando que você está atendendo professores de diferentes níveis, né? Ok, beleza. Olhando lá para a rubrica, você identificou esse caso, digamos assim, né? E aqui mais um exemplo, pensando no que seria a última transição, né? Um professor que já está no nível proficiente, mas você quer desenvolver, quer ofertar mais possibilidades para ele chegar no nível avançado, né? Então, o descritor diz o seguinte: o professor auxilia os estudantes com mais dificuldade quando solicitado, mas as atividades e recursos têm pouca diferenciação para os níveis distintos de aprendizagem. Tá? Então, acredito que tenham muitos professores aqui que se enquadram nesse, que é um nível ok, né, proficiente, mas pensando naquela diferença dos estudantes que têm mais e menos dificuldade, o professor acaba tendo também uma dificuldade da prática dele. O que seria a orientação? Pedir para ele a ideia de, quando adaptar os slides, né, usar essa técnica ou usar essa ideia dos níveis, do básico, do proficiente e do avançado, né? Isso para todas as aulas, independente da metodologia, né? Pensar em exercícios, em atividades que tenham níveis diferentes, né? E aqui aquela ideia que é sempre muito bem-vinda para os estudantes mais avançados, trabalho com a monitoria, né? Ser o monitor da turma, ser um ponto de referência para os colegas que têm mais dificuldade. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aqui tem uma sugestão, não sei o quanto que vocês utilizam a inteligência artificial, mas aqui tem uma ideia, é uma sugestão, eu não sei se vocês já viram o material lá, esse slide específico, é uma sugestão que pode ser útil para vocês no momento do feedback ou dessa conversa com o professor. Por quê? Aqui a gente tem uma sugestão que você pode colocar lá no ChatGPT, Gemini ou outra inteligência artificial que você acesse, você coloca lá para ter uns questionamentos propositivos, né, para você ter perguntas boas para fazer para o professor. Então, qual que é a ideia? Você vai relacionar, né, ó, fiz a observação de sala de aula de um professor da frente, aqui você vai colocar qual a frente, no nosso caso aqui a transposição didática, né, que tem esse critério. Aí você vai lá e copia o critério da rubrica, né, coloca lá no texto. Identifiquei estas evidências que indicam que ele está no nível, aí você vai dizer, ele está no nível básico. Copia aqui o descritor do nível. Preciso realizar questionamentos propositivos para elevar a prática. Então, você quer que ele saia de um nível e vai para o outro. Qual questionamento propositivo posso fazer ao professor e qual a possibilidade de dica pedagógica, né, ou uma orientação pedagógica? Então, você pode copiar esse texto que está aqui nesse slide para ajudar a estruturar questionamentos que vão ser úteis para você nessa conversa com o professor. Então, é um modelinho de sugestão, né? Está aqui esse slide como sugestão, que você pode planejar o feedback de acordo já com a rubrica que a gente está utilizando, tá? Então, pode ser bem útil para vocês nessa conversa aí com os professores na parte do feedback, tá bom? Beleza. Chegamos na mentoria, eu estou um pouquinho atrasado no tempo, mas ok, acho que vamos conseguir pelo menos uns 35 minutos, demoramos um pouquinho para entrar aqui no link. Vamos lá. Vocês já estão acostumados com a dinâmica, sim ou não? Tudo bem? No momento da mentoria, já abre o CIP lá, vai até a guia do tema 5,
vai ver o que você colocou no encontro passado, né, no checklist inicial, e o que dá para acrescentar ou melhorar, né, ou replanejar. Você marcou alguma coisa lá e hoje já aconteceram hoje não, né, nos últimos dias aconteceram coisas na escola que você já mudou a tua ideia, então pode reformular, digamos assim. Eu só vou precisar da ajuda de vocês para eu organizar as salas temáticas. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso organizar as salas temáticas aleatoriamente, vai ficar diferente do que vocês estão acostumados, o grupo vai ficar diferente, e isso vai ser mais rápido. Ou, se vocês quiserem ficar com o mesmo grupo, que eu imagino que a Ana sempre organiza os grupos com as mesmas pessoas, sim ou não? Não? Ah, tá. Então tá bom. É porque eu pensei, como eu não conheço a realidade de vocês, eu imagino que tenham aqui colegas que estão em escola de grande porte, escola de pequeno porte, escola cívico-militar, escola de diversas modalidades. Então, talvez, eu imaginei, que vocês pudessem ter as salas temáticas sempre agrupadas como se fosse por modalidade, os mais próximos, sabe? Mas não é isso que acontece? Não? Tá bom, então não tem problema. Então é o seguinte, eu vou organizar 4 salas temáticas e vai ser aleatório aqui como o Meet sugerir, tá bom? Aí temos o nosso tempo, deixa eu passar agora aqui. Aqui, isso. Temos o nosso tempo, agora são 5 para as 9. 30 minutos, pode ser hoje 30 minutos de mentoria. Eu vou colocar ali o timerzinho para 30 minutos, 35, qualquer coisa aumenta um pouquinho para vocês discutirem, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Sala 1, 2, 3 e a sala 4. Beleza. Tudo bem? Vou dar o comando aqui então para a gente abrir as salas, pessoal.
Muito bem, estamos voltando. Ver se todo mundo voltou aqui. Beleza. Muito bem. Conseguiram discutir, conseguiram encaminhar um pouquinho mais esse planejamento dessa ação da observação. Quem está em vias de observar, né, vai conseguir fazer ainda essa semana. Muito bem. Tem alguém que já fez a observação? Que já tinha combinado, tinha antecipado um pouquinho? Levanta a mão se tiver alguém que já fez a observação, só para eu saber como é que está a organização. A Solange, um joinha. O Mário também já tinha feito. Beleza. Aqui a gente tinha a ideia de vocês, pelo menos né, contribuir um pouquinho sobre como estava esse planejamento. Eu passei em todas as salas, consegui alguns minutos, algumas falar um pouco mais, conversar, ouvir um pouco vocês, outras menos. Mas pelo que eu vi e que vocês me falaram, a ideia de ter esse planejamento da observação a partir da frente ali da rubrica da transposição ficou bem claro, pelo que eu percebi para vocês. Todo mundo encaminhou nesse sentido o trabalho e considerou principalmente o que a gente falou do contexto local, né? Dos resultados da turma ou do professor. Então, eu vou pular esse slide aqui para a gente conseguir ter um tempinho de ver o vídeo e depois o link que eu vou passar para vocês ali, para vocês avaliarem o tema, né? Que cada 2 roteiros a gente tem avaliação. Então, eu vou passar o vídeo, que é bem rapidinho aqui para vocês, que fala da importância da comunicação para o momento seguinte da observação, então, que é o momento do feedback. E enquanto passa o vídeo, eu já vou colocar no chat o link ali do formulário, tá bom? Deixa eu só colocar aqui em tela. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho. Tá chegando o som para vocês? Tá, então tá bom. Especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas.
Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem, ele deve saber ouvir. Beleza, então só para finalizar o roteiro aqui, né? Lembrar disso quando vocês estiverem estruturando esse momento do feedback, o que está exposto aqui, né? Prepare-se com cuidado, né? Planeja bem quais são os possíveis questionamentos que você pode fazer para o professor, pensando numa intencionalidade do que vocês tinham combinado previamente, né? Pensando em desenvolver o professor, que ele consiga melhorar a prática, e pensando que o objetivo final é o estudante, melhorar a aprendizagem do estudante, né? Então, ter uma conversa bem franca, clara, tranquila, mas que também seja para o desenvolvimento, né? Auxilie nesse desenvolvimento. Eu coloquei ali no chat para vocês, e eu vou deixar esse minuto final para vocês preencherem, que é bem importante, a nossa avaliação. Então, já está ali disponível para você responder rapidinho, assim, rapidinho, mas com tranquilidade também, se está tudo ok, sugestões, né, algo que pode ser melhorado, vocês podem responder, porque a gente lê e faz os ajustes na medida do possível, certo? E aqui só para vocês saberem, eu já vou deixar aqui e até vocês responderem eu já falo desse tema que é o nosso próximo aí, próxima semana. Então, finalizando ali, não sei se todo mundo já respondeu. Quem não respondeu, eu peço que aproveite esse momento já na sequência, antes de desligar o computador e encerrar o dia, termina de responder. E para a gente finalizar aqui e eu não estourar o tempo, ficar com a gestão de tempo ok aqui, só destacar o que vai ser visto na próxima semana, nos próximos roteiros. É o último tema, gestão de sala de aula e mediação de conflitos. É um tema que abre bastante espaço para discussão, porque a gente sabe que escola é naturalmente um espaço onde tem pessoas, e se tem muitas pessoas de diferentes tipos, diferentes idades, a gente vai ter conflitos, naturalmente. Então, é isso que a gente vai ver nos próximos roteiros, vocês vão ver, principalmente esse tópico aqui, essa diferença do que é indisciplina e incivilidade, que vai ser muito, muito legal. Então, esse é o nosso próximo tema. Aqui estão as referências. Eu desejo para vocês uma boa noite, uma boa semana. Espero que vocês tenham conseguido ter um momento oportuno aqui hoje, né, nessa semana, nesse dia de formação. Não foi com a Ana, foi comigo, por isso agradeço a acolhida de vocês aqui na turma de vocês, a colaboração comigo também durante a reunião. Desejar boa sorte, boa semana de trabalho nessa semana mais curta aí para vocês. Então, tudo de bom, boa sorte lá nas observações também. Bom trabalho.